Fala galera, lucidez, lucidez, lucidez. Essa é a palavra mágica para quem está empreendendo. O negócio é o seguinte, a gente está buscando sempre o quê? Prosperidade e paz. Mas para isso, as decisões precisam ser certas. E nem sempre a gente tem a lucidez para tomar as decisões certas. Meu nome é Anderson Ferreira. Toda quarta-feira aqui no YouTube você vai ter comigo um compromisso de trabalhar sua lucidez. Sabe para quê? Para trabalhar sua saúde espiritual, física e mental, seu planejamento financeiro, sua carreira e seu negócio. Criar valor futuro para o seu negócio. Como que você sai do ponto A e vai para o ponto B sendo lúcido, tomando decisões corretas. Toda quarta-feira a gente está junto. E hoje eu estou aqui com o Daniel, que é um dos maiores especialistas de marketing desse país. E a gente vai falar muito sobre essas coisas, né? Então vocês vão poder me conhecer um pouco mais. Eu vou interagir aqui com o Daniel. E vamos embora, gente. Toda quarta, 8 horas. Tá nessa daqui, Eric? Fala pessoal aí, quem tá recebendo a gente no YouTube, esse vai ser o piloto do canal do Anderson. O Anderson tá muito feliz em fazer esse projeto aqui e me convidou para bater um papo com ele aqui. A gente vai falar sobre a história de vida do Anderson, que a gente já se conhece tem um tempo, a gente trabalha junto. E assim, quando ele me disse que tava preparando aqui um canal do YouTube para vocês, tava querendo trazer uns vídeos diferentes, eu falei, a primeira coisa que você tem que trazer é a sua história de vida, porque como tá a sua arte aqui na TV, sair do McDonald's e levar uma empresa para a Bolsa de Valores, eu acho que são poucas pessoas que chegaram nesse nível de empreendedorismo. Então, a ideia que eu te dei, que eu falo aqui pro pessoal, é assim, a sua história de vida, velho, é o que você tem mais importante na sua trajetória como empreendedor. Isso motiva as pessoas e faz você lembrar de onde saiu e de onde você chegou. Então, eu acho muito legal isso aqui que você está fazendo. Essa iniciativa que você tomou de vir para o YouTube e trazer essa história, tentar agregar na vida das pessoas, porque hoje em dia é muito difícil a vida no Brasil e eu acho que todo mundo tem o sonho de empreender, ser um empreendedor, ser um empresário. Então, parabéns pela sua ideia, parabéns pela sua iniciativa, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Cara, primeiro, eu costumo dizer o seguinte, tudo que a gente tem não é nosso. Isso aqui é um dom que Deus deu pra gente, a gente precisa compartilhar. Porque no final, o que acontece? A gente constrói o quê? Legado. Não é o patrimônio que você vai deixar, mas é o quanto que você impactou na vida das pessoas. Então, todos nós precisamos compartilhar conhecimento. Não é porque eu sou um cara que sai do zero, levei minha empresa para a Bolsa de Valores, cheguei ao topo do empreendedorismo, que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Não, todos nós somos muito bons, cada um dentro da sua habilidade. E só que isso não pode ir com a gente para o caixão. Isso precisa ser compartilhado porque a gente precisa impactar a vida das pessoas. E cada um impacta com aquilo que tem de bom, né? No meu caso, o meu mundo é empreendedorismo. Então, como que eu posso impactar aquelas pessoas que estão empreendendo, que estão querendo construir suas empresas, fazer suas empresas darem certo, né? Hoje, eu já passei dos 50 anos, então o que acontece? Tudo que eu vou falar, eu já tenho uma estrada pavimentada. Claro que lá no começo eu não sabia de muita coisa, a gente vai fazendo por tentativa de erro e acerto, e a gente também não tinha tanto acesso à informação e ao conteúdo tão bom como a gente tem hoje, né? Então, hoje as pessoas precisam aproveitar que já existe o quê? Estradas pavimentadas, né? E eu tenho uma estrada pavimentada. E também as pessoas precisam aprender com pessoas que botaram a barriga no balcão. Com certeza. Né? Porque a gente vê tanta gente vendendo conteúdo, vendendo curso, imersão, palestra, mas muitas pessoas que nunca de fato botaram a barriga no balcão e construíram as suas empresas. Porque a gente sabe que o mundo real é muito diferente. Né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas, cara, o mundo real é difícil pra caramba. Empreender é difícil. Empreender não é glamour. Empreender é botar a barriga no balcão todo santo dia e fazer dar certo. Mas existe o jeito certo de fazer, né? Então, só pra gente entender, a minha missão hoje é o quê? A minha estrada está pavimentada. Eu não quero que as pessoas fiquem cortando mato na hora de empreender, porque o mato é alto para cortar, né? Você entender que o Brasil hoje, 60% das pessoas não tem água tratada, mais de 85% não sabe interpretar texto, mais de 75% não sabe fazer conta de matemática. A gente não aprende a empreender nem na escola e nem dentro de casa. Então o que acontece? É muito desafiador para quem pega lá o seu dinheirinho e monta um negócio, porque ninguém monta um negócio para falir, todo mundo monta para dar certo, né? E aí vou falar um pouquinho da minha história, para as pessoas me conhecerem, né? Meu nome é Anderson Murilo, né? Eu nasci em Ipatinga, Minas Gerais, numa época muito difícil, porque eu estava perdendo um irmão que o caminhão atropelou. Caramba, cara. Com 4 anos de idade. Depois, um ano depois, um outro irmão com 5 caiu numa fossa e morreu afogado,
né? E 7 dias depois eu nasci. Então você imagina o sofrimento da minha mãe, a dor da minha mãe e do meu pai, com todo esse cenário, né? Com certeza. A gente que tem filhos, se o nosso filho tá com resfriadinho, a gente já fica triste, chateado, o mundo parece que vai acabar. Imagina, né? Quer dizer, não consigo nem imaginar, né? De tão difícil e dolorido que deve ter sido isso. E aí o que acontece? Meu pai, ele tem primos no Rio de Janeiro, primos de 2º grau. E aí os primos falaram assim, Fernando, vamos fazer o seguinte, recomeça a tua vida no Rio, cara. Recomeça a tua vida no Rio para você respirar uma energia nova, fazer a vida ser diferente. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, né? No Rio, e essa foi a melhor coisa que meus pais poderiam ter feito. Recomeçar a vida. Diante de tanta dor e de tanto sofrimento. Mas assim, só pra contextualizar, esses seus 2 irmãos, eles faleceram os 2. Os 2. E aí hoje você é filho único? Ou você... Não, tem um irmão, que é o Alisson, a gente tem uma diferença de 6 anos, Sim. né? Um beijão aí pro meu irmão. E aí, cara, basicamente foram nós 2 ali, né, na família, né? E aí a gente foi pro Rio, né? E eu fui criado no Rio de Janeiro. Eu fui criado ali no bairro do Jacaré, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, entre 2 favelas, né? Não morei em favela, mas eu morei entre 2 favelas do Rio, bem no subúrbio. Então, assim, era uma família muito simples, muito humilde, nunca me faltou nada, graças a Deus. Mas, cara, uma década, que era a década dos anos 70, 80, que era uma década maravilhosa. Por quê? Cara, não tinha violência, todo mundo ia brincar na rua, se acordava, brincava o dia inteiro, chegava à noite, tua mãe nem ficava preocupada, onde você tá, o que você tá fazendo. E olha que minha mãe já tinha perdido 2 filhos, mas nem por isso eu fui criado ali com tanto medo, com tanta preocupação. Minha mãe fez algo tão genial que ela, por mais que ela tivesse a dor dos 2 filhos que ela perdeu, ela não jogou isso nem pra mim nem pro meu irmão. Então vocês não carregaram essa carga emocional de ter perdido os 2 filhos anteriores a vocês, né? Nunca, E o seu irmão é mais novo? Tem 6 anos de diferença. Mas ele é mais velho ou é mais novo? Ele é mais novo. Então, assim, e a gente foi criado ali, né? E ali já, muito novo, eu já entendi que eu queria algo diferente na minha vida. Eu comecei a vender picolé, eu comecei a entregar jornal. Isso quando criança, adolescente? Uns 8 anos de idade. Caramba, bem criança. 8, 9 anos de idade. Porque lá no Rio, a gente tem lá a Globo, e a Globo tinha um jornal da Globo. E aí tinha lá o Globinho, né? E a gente ia dentro das combis entregando o jornal. Aí depois a gente ia de bicicleta entregando o jornal na casa das pessoas. E aí, cara, eu fui tomando gosto, né? Porque assim, como meu pai, o dinheiro dele era muito pouco ali pro nosso dia a dia, aí eu comecei a entender que, opa, eu posso conquistar minhas coisas, né? E aí quando você é picado por isso, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai, né? E aí eu comecei a trabalhar ganhando meu dinheirinho, né? E aí fui crescendo ali no Rio. Uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas é a importância da gente fechar ciclos. Porque o que acontece, Daniel? A gente nasce, morre, só tem o tempo acaba. Quanto mais rápido a gente sacar isso, e quanto mais rápido a gente valorizar cada momento da nossa vida, isso faz a gente ter prosperidade. Porque a prosperidade não é quando eu tiver isso ou quando eu for aquilo. A prosperidade é eu ser inteligente para quê? Valorizar e agradecer o hoje e fazer o meu melhor em cada momento, né? E aí, com 16 anos, eu fui trabalhar no McDonald's, né? Isso foi uma oportunidade muito boa para mim. Porque uma coisa que eu quero, principalmente agora, nesses vídeos que a gente vai compartilhar com as pessoas, é que realmente a gente consiga gerar insights para as pessoas. Eu não quero ficar enchendo de linguiça e de conteúdo para essas pessoas. Eu quero que esses insights sigam um caminho que realmente faça as pessoas ter o quê? As suas atitudes. Com certeza. E mais do que isso, lucidez, né? Então ali... Mas só para fazer uma pergunta para a gente não perder a linha do tempo... e até os seus 16 anos, você ficou, tipo, fazendo esses bicos, um aqui, outro ali, pra poder... Exatamente. pegar. Que moeda que era na época? Era cruzeiro? Porra, Cruzado? Acho que era cruzado, né? Porque era bem antes do real, né? A gente tá falando da década de 80 aí, né? Cruzado novo, essas coisas aí. E né? aí foi fazendo uns biquinhos ali até os 16, mas você foi no McDonald's, foi indicação? Como que foi essa trajetória? Eu tinha um amigo que começou a trabalhar lá, aí, poxa, falei, que legal, cara, eu também quero começar a trabalhar, né? E aí ele falou, pô, vai lá, faz uma entrevista no McDonald's e tal, eu tinha 16 anos, fiz lá no McDonald's do Meia. E aí no primeiro dia lá no McDonald's,
eu falei, poxa, que legal, vou trabalhar no Mac, vou conhecer um monte de gente, vou comer hambúrguer, sabe essas coisas meia, né? Pensa que vai ser só festa, né? Só alegria. Primeiro dia não, cara. Primeiro dia limpando a privada do McDonald's. Caramba. Então, Logo no primeiro dia? No primeiro dia, o gerente lá falou, você vai pra área de limpeza aqui, você vai limpar os banheiros, você vai, né? Eu falei, beleza, porque no McDonald's você não é contratado por uma área específica. Você faz um rodízio. E você tipo um geralzão, né? Você aprende tudo, né? E ali, cara, eu tava lavando a privada do McDonald's. Naquele momento ali eu falei o seguinte, essas coisas são muito importantes. E para quem quer construir uma carreira bacana, quem quer construir uma empresa bacana, não é quando você tiver muita grana, quando você tiver uma empresa grande. São nos pequenos passos. São nas pequenas decisões. É quando você vai colocando um degrau por vez. E ali eu falei, Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui trabalhando e limpando essa privada. E 2, vai ser a melhor privada de todos os McDonald's. Então, ou seja, você trabalhar gratidão e você trabalhar o seu melhor. Então, muitas vezes as pessoas vão trabalhar numa empresa, mas essa empresa não é minha, então eu vou trabalhar de qualquer jeito, eu não vou entregar o meu melhor resultado, eu não vou fazer o meu melhor. Você nunca faz o melhor para alguém, você faz o melhor para você, é para sua história de vida. Porque quanto melhor você vai entregando aquilo que você está disposto a fazer, melhor você está colocando um degrau na sua vida, né? Então ali eu fiquei no McDonald's, aí com 18 anos de idade, os meus pais mudaram para São Paulo. E esse momento da minha vida foi muito complicado. E você já tinha 2 anos de McDonald's já? Não, eu não fiquei 2 anos no McDonald's, eu fiquei menos tempo no McDonald's. Menos tempo lá. Por quê? Imagina, cara, morando no Rio de Janeiro, no auge da adolescência do Rio de Janeiro, curtindo as praias, curtindo os meus amigos, curtindo dançar, ir pras festas. E eu sempre fui um cara muito proativo, eu sempre gostei de organizar muito. Então, cara, vamos organizar futebol, vamos organizar festa, vamos organizar isso aqui. Eu sempre gostei de movimentar muito as coisas, né? E aí, esses meus amigos lá do Rio, um beijão pra todos eles, da Rua Paim Pamplona, lá do Jacaré. E detalhe, tá? Todos nós só nos comunicamos por apelido. Caramba, qual que é o seu? Mostarda. Mostarda? Por quê? A minha mãe é mineira, né? E aí, na hora da tarde, a gente ia ter o lanchinho e tal. Aí minha mãe, Anderson, vem pra casa pra comer cachorro quente com ketchup e mostarda. Puxava o R bem do interior de Minas mesmo, né? Aí você imagina os teus amigos, cara. E porque lá no Rio eles puxam o R diferente, eles pegaram pra encher o saco, cara, né? Você imagina os teus amigos de infância, porque, cara, o que a gente mais gostava, cara, era tirar sarro um do outro. Era resenha, né? Era resenha, era encher saco, era botar apelido. E, cara, e tava tudo certo, a gente se resolvia ali. Então todo mundo ali tinha os seus apelidos, né? Então você imagina que eu fui criado 18 anos no mesmo endereço praticamente. Caramba, era uma vida de conexões com pessoas, amigos, escola, trabalho. Tudo. Todo mundo, né? Tudo, cara. E meus amigos, até os 18 anos. Até hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano. Eu faço questão de juntar todo mundo, a gente tá junto. Porque é uma história de vida, né? Com certeza. E foram os amigos que mais me marcaram, assim, pra tudo, assim. Eu levo todos eles, assim, dentro do meu coração, de uma forma... Não é porque cada um seguiu o seu caminho, que a gente não tem que estar conectado. Com certeza. Né? Então eu procuro... Todos os meus amigos que passaram pela minha vida... Sejam meus amigos de infância, adolescência, depois aqui em São Paulo, outros amigos que eu fiz aqui, eu vou levando eles para minha vida, né? E no Rio, cara, foi muito legal, porque essa fase foi maravilhosa. Então você imagina, cara, a gente ia pros bailinhos, eu adorava fazer os passinhos dos anos 80, né? A gente ia pras festas, tinha as competições de dança e por aí vai. Então assim, eu tava vivendo o auge do auge da minha vida. E aí o meu pai chega para mim e fala, Anderson, recebi uma proposta, né? Porque a empresa que ele trabalhava era a CISPER, Companhia Industrial São Paulo e Rio, e que a gente vai para São Paulo, lá eu vou me aposentar. Como a minha família é aqui do sul de Minas, a cidade chama Silvianópolis. Daqui lá dá umas 3h30. Eu falei, eu vou me aposentar por lá. Aí eu vou morar em Silvianópolis, que é a nossa família toda é de lá. E você com o seu irmão vão trabalhar em São Paulo, vão fazer faculdade, vão tocar a vida em São Paulo e tá tudo certo. Eu falei, porra, pai, não é possível isso. Aí, cara, você imagina no dia de ir embora, chegou o caminhão de mudança lá na frente da minha casa. Todos os vizinhos foram pra frente da minha casa. Nossa, pra se despedir e tudo mais. Não. Precisa imaginar a choradeira que foi, né, cara? Foi bizarro. Bizarro, cara. Bizarro. Triste, cara. Triste. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Foi entender que eu não ia mais estar ali no dia a dia com aqueles meus amigos de infância.
Ali pra mim foi muito doído, né? E a gente chega em São Paulo. Cara, São Paulo eu não tenho parente, não tenho amigo, não tenho ninguém. Só a selva de pedra e um sonho. O meu pai falou, pô, tem um campinho lá na CISP que dá pra jogar bola, tal, tem um clube, né? Aí eu fui, caramba, né, cara? Putz, o que é São Paulo, né? E aí eu vim pra cá e fui fazer um curso de contabilidade. 18 anos tinha, né? Já tinha curso técnico, né? Não faculdade, né? Porque no Rio eu já estava fazendo o curso técnico. E aí eu vim para finalizar aqui em São Paulo. E aí em São Paulo, cara, sentado lá Aí você imagina eu na sala de aula, não conhecia ninguém. Aquele cara do Rio, vivendo aquela vida toda. Aí chega em São Paulo. Eu falei, e agora? Como é que eu recomeço a minha vida, né? E ali na escola, aí eu fui morar onde? Em Hermelino Matarazzo. Sim, Zona Leste. Zona Leste, porque meu pai trabalhava na CISPER e a CISPER fica exatamente ali, a Vila CISPER, né? Que é em Hermelino Matarazzo ali. E aí eu fui estudar numa escola chamada Filomena Matarazzo, né? Que é uma escola muito grande ali desse bairro. E eu lá na sala de aula... No técnico, você fala, técnico, né? O curso técnico, né? Aí eu na sala de aula só tinha... Basicamente a sala era 80% mulher e 20% homem. E eu sentava lá atrás e eu ficava com as revistas Fluir, porque eu gostava muito de surf. E aí eu gostava de ficar lendo, eu não prestava atenção na aula, eu não queria fazer amizade com ninguém, eu nem sabia porque eu estava lá, né? Tanta tristeza de ter mudado do Rio para cá. E aí um belo dia eu tô lá no restaurantezinho lá da faculdade, da escola, né? E aí mudou minha vida, né? Na cantina, né? Cheguei, meu pastel. Aí tinha um monte... Aí foi zoado de volta. Aí tinha um monte de menina do lado. O jeito dele falar, o jeito engraçado dele falar, pastel, né? Porque carioca... Hoje eu já tô há muitos anos em São Paulo, então eu já perdi boa parte do meu sotaque. Mas eu falava pastel, né? Puxava bem, né? E ali foi o abre-alas para ganhar toda a amizade com o pessoal da escola. Porque o carioca, ele tem uma coisa muito legal, porque ele é muito expansivo, né? Se ele canalizar essa expansividade para construir coisas boas, ele constrói muita coisa. Domina o mundo. Eu conheço muitos cariocas que estão aqui em São Paulo e que são cariocas muito bem-sucedidos, porque eles conseguiram pegar esse trabalho de São Paulo, a determinação de fazer a coisa certa e esse molejo de comunicação que o carioca tem. Então, aí quando aconteceu isso, foi fantástico, porque ali eles começaram, aí eu consegui criar uma amizade com as pessoas ali, né? E depois começou a ter os campeonatos de futebol, dança. E aí tinha um amigo lá na época chamado Douglas, que ainda não era meu amigo, era o meu rival. As meninas chegavam assim pro Douglas, vai ter uma festa, vamos chamar o Carioca? Porque aí meu apelido passou a ser Carioca. Agora vai ter um campeonato, vamos chamar o Carioca. E aí todo mundo só falava do Carioca. Aí esse Douglas, mas quem é esse tal de Carioca, meu? Todo mundo só fala desse cara. Aí, um dia, a gente se conheceu jogando no futebol, o time contra, né? Ali é rivalidade. Com certeza. Né? E eu ganhei o jogo, joguei super bem. Eu sei que é o seguinte, esse cara que, entre aspas, era o meu rival ali, aí um belo dia a gente começou a se conectar, fazer amizade. Ele falou, pô, vai um final de semana lá na minha rua pra você conhecer os meus amigos e tal. E ali ele me abraçou. E ali ele me acolheu, né? E ali eu comecei a entender São Paulo, né? Então foi maravilhoso, porque eu consegui construir outros amigos por causa do Douglas, né? Que me apresentou esse pessoal, né? E ali eu fui sendo criado ali em Hermelino Matarazzo, bailinho, então a gente ia muito pra toco, contramão, overnight, que a gente adorava dançar. A gente entrava muito em festa de casamento de penetra, né? Caramba, só pra curtir a festa. Só bagunça, né? Mas no bom sentido. Só que aí eu tive uma coisa muito complicada, porque a minha mãe detectou um câncer no seio. E naquela época não era tão difundido o tratamento, não se falava o diagnóstico tanto. era mais difícil, né? Exatamente. E ali, quando ela detectou câncer no seio, ela começou a fazer a quimioterapia, né? E foi bastante difícil, porque assim, era um câncer que não tinha solução. Era um câncer que só ia piorar a cada ano. E aí, nessa história, já aqui em São Paulo, eu tive uma oportunidade de arrumar um emprego no Banco Real. Fui trabalhar como escriturário e caixa no Banco Real. E ali no Banco Real, o que acontece?
eu queria começar a ganhar mais dinheiro, porque eu queria fazer uma faculdade. E aí, esse insight aqui é muito legal que eu quero deixar para as pessoas. Por isso que entra aqui a lucidez. Essa palavra lucidez, eu carrego ela para minha vida toda. Por isso que tem até ali, ó, olha lá, empresário lúcido. Porque eu queria fazer faculdade, só que eu não tinha grana. O pobre só tem uma chance na vida, estudar. Não existe nada que dê mais certo na vida do que você buscar conhecimento, porque o conhecimento você leva para a sua vida. E ali o que eu fiz? A minha família é do sul de Minas. Eu peguei, ia para o sul de Minas, e a cada 15 dias. E a cada 15 dias, aí eu comprei 2 caixas de isopor, eu ia para as roças, enchia de queijo da roça, descia na rodoviária do Tietê, ia para o banco, eu trabalhava no banco que era ali no centro, ali na São Bento, a agência do banco. É perto do terminal Tietê mesmo. Pouquinho perto, né? Ali perto. Aí descia no banco, aí eu vendia o queijo pro pessoal do próprio banco. Enfim, e com isso, durante 2 anos da minha vida, eu consegui pagar minha faculdade. Por que esse é o momento crucial na vida das pessoas? E por que muitas pessoas acabam tendo uma mente atrofiada? Porque para você ter uma vida próspera, construir uma carreira próspera, você precisa ter uma evolução mental. Você precisa ir, ano após ano, melhorando mentalmente para que você saiba tomar boas decisões. Porque a tua mente é um processo de desenvolvimento. Ou você expande a sua mente, ou você atrofia a sua mente. E a minha visão naquele momento ali era o seguinte: eu tenho que fazer um pequeno sacrifício na minha vida, porque esse pequeno sacrifício que eu vou fazer vai me dar uma vida muito mais próspera. Porque eu vou conseguir tomar boas decisões. E hoje, 98% das pessoas têm uma vida muito mais limitada, têm uma vida muito mais difícil. Essas pessoas, elas, na grande maioria das vezes, elas não estão aqui para viver, mas elas estão aqui para sobreviver, que é acordar, pegar 2 ônibus, pegar 2 horas de condução, trabalhar, chegar em casa, dormir e fazer isso de uma forma regular. Ou seja, ela está aqui sobrevivendo e ela não está vivendo. Porque a vida não é só para a gente sobreviver. A vida tem esporte, tem lazer, tem tanta coisa boa para a gente usufruir. E não é porque a gente não tem grana que a gente vai abrir mão disso. Só que as pessoas, elas não querem fazer esse pequeno sacrifício. Por que eu tenho que estudar mais? Por que eu tenho que vender água no farol para poder ajudar a juntar dinheiro e pagar minha faculdade? Por quê? Então eu não vou fazer isso agora. Só que a minha mente está ficando o quê? Debilitada. Então essa decisão que eu tomei na minha vida, e isso eu quero explorar muito nos nossos canais. A importância dessa lucidez para tomar decisões corretas. Porque isso gera o resultado, né? E aí, entrei no banco, fiz a faculdade, graças a Deus. Fez qual faculdade? Comunicação Social em Mogi das Cruzes. Eu tinha que pegar um trem. Eu saía ali da São Bento, ia até o Brás, pegava o trem dos estudantes até Mogi das Cruzes. Caramba, você atravessava a cidade toda. Voltava, e depois eu fui caixa de banco, então eu tinha que bater o caixa. Quando o caixa não batia, era um desespero. Porque se eu perdesse o horário do trem, que era ou 5h42 ou 6h08, ó, essa é pra galera de Mogi que pegava o trenzão, hein? Cara, eu tinha que pegar o Pinga, que ia parando em todas as estações até Mogi das Cruzes. Aí eu chegava atrasado na aula, enfim, essas coisas. Então, foi uma época muito conturbada, corrida, mas que valeu muito a pena investir no meu conhecimento. Só que aí, a doença da minha mãe começou a ficar cada vez pior. E é triste, né, cara? Você vai vendo ali a pessoa que você mais ama indo embora, né? Saí do Banco Real, fui trabalhar na Sul América, na área de planos de saúde da Sul América, quando a Sul América estava expandindo o plano de saúde para mais de 100 mil corretores no mercado. E eu estava ali ajudando a criar o modelo de pré-pagamento da Sul América, entendendo toda a parte de cálculo atuarial, como que era desenhado os planos, produtos, enfim. Então, eu me especializei muito em plano de saúde para a empresa, tá? E fiquei ali durante 3 anos trabalhando nisso, ao longo da minha vida. Quando foi em 2023, o que aconteceu? 2023, já chegou em 24, né? Já 2024, minha mãe já estava na reta final. 2024? Desculpa, 1994. Ah, tá. Eu ia falar, caramba, ela viveu bem. 94. Minha mãe já estava na reta final. Em tá? 94. 94, já estava na reta final. E aí, eu estava terminando minha faculdade em 94.
Em 94 você tinha 20... 4 anos. 24. Eu tava enterrando a minha mãe. Então, assim, 94 foi muito difícil. Por quê? Porque eu tava terminando minha faculdade em Mogi das Cruzes, último ano. Minha mãe na reta final. Um irmão de 18, ainda não trabalhava, mas estava ali com a gente, né, com os cuidados. Eu estava morando já numa kitnet em São Paulo, porque meus pais já tinham ido para o sul de Minas. E eu estava morando numa kitnet de 30 metros quadrados ali na Liberdade. Então eu tinha que cuidar da minha casa, terminar minha faculdade, e eu estava montando a minha empresa. Chamava Base Brasil Corretora, né? E foi a empresa que eu levei até a Bolsa de Valores. Eu fiz o IPO com essa empresa. Nesse ano de 94, e por que eu montei minha empresa? Eu nunca pensei em ser empresário. Nunca pensei em... Mas eu tive um insight muito bacana. Sabe o qual? Saber escutar. Todo empresário, ele começa uma empresa sabendo escutar. Empresário não é glamour, é o cara que teve... eu sou o gênio da lâmpada que tive uma belíssima ideia. Os RHs das empresas reclamavam muito sobre reajuste dos planos de saúde. E por que tinha reajuste? Porque as pessoas ficavam mais doentes. E porque as empresas não conseguiam fazer um trabalho preventivo com os funcionários. Não desenvolvia ações preventivas de gestão de saúde. Aí eu falei, opa, peraí. Eu sou um cara que conheço tudo por dentro de uma seguradora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar o RH a trabalhar na prevenção das doenças. E aí eu montei uma corretora para ajudar o RH nisso, para ajudar a diminuir o reajuste do plano de saúde. Porque naquela época, a maioria das corretoras de seguros eram intermediários. Os caras só vendiam plano de saúde, eles não tinham o entendimento que eu tinha, porque eu era de uma seguradora e eu sou um dos criadores desse plano de pré-pagamento, né? Então eu conhecia por dentro ali o negócio. A engrenagem, né? Então eu sabia, então eu falei, cara, eu vou ajudar muito mais o RH do que um corretor que só está intermediando a venda de um plano de saúde. Porque o corretor ele quer vender e vai embora, né? Ele vendeu, foi embora. Porque o assunto é muito técnico. Outros seguros você vende, se não der sinistro, tá tudo certo. Vendeu o seguro de carro, não aconteceu nada, o corretor não precisa estar ali no dia a dia. Agora, saúde não. Saúde, você tem que trabalhar antes de acontecer o problema. Porque a fatura do cartão de crédito de um plano de saúde, ele vem em cima da utilização. Quanto mais as pessoas usarem, quanto mais ficarem doentes, mais você vai ter que gastar. É a coparticipação, né? E aí, eu tive essa sacada, porque o RH toda hora falava, se alguém me ajudasse nisso, se alguém me ajudasse naquilo, tal. Eu falei, não, cara, então eu vou montar minha corretora para ajudar os RHs nisso. E aí, montei a minha empresa especializada em gestão de saúde para os RHs. E aí, por que 94 foi altamente desafiador? Porque em 1 de setembro de 94, eu estava enterrando a minha mãe de câncer aos 51 anos de idade. Parou aí? Não. 15 dias depois, eu estava enterrando meu pai de câncer com 51 anos de idade. Caramba, eles morreram. Porque meu pai detectou um câncer em agosto, não ficou, em julho para agosto, não ficou nem um mês e meio, precisou ficar internado e foi uma loucura porque quando meu pai detectou câncer, ele sentiu dor nas costas. Aí eu levei ele para fazer um exame no pronto-socorro e eu achei que era só uma dor nas costas. Aí o médico me chamou de canto e falou, cara, tem uma mancha estranha aqui. E, cara... Era no pulmão? Não, era no baço, na região do baço. E o médico me chamou de canto para falar, sem o meu pai estar junto. Aí você imagina o seguinte, minha mãe tá na reta final, eu não tenho grana para nada, porque eu montei a minha corretora, tinha R$1.000 de capital nessa kitnet, tinha o meu irmão, tinha que terminar minha faculdade e montei a minha empresa. E o médico me chama de lado porque eu falei, cara, minha mãe vai embora, mas pelo menos eu tenho meu pai que vai continuar comigo essa história, né? E aí o médico fala, cara, teu pai aqui detectou uma situação que pode ser um câncer. E aí meu pai vira para mim e fala assim, Anderson, o que o médico falou com você? Eu falei, deixa eu raciocinar um segundo antes, né? Calma aí, deixa eu ver o que eu vou te responder, né? Ela falou, não, pai, era um problema do plano de saúde, de uma autorização de exame e tal. E aí, cara, naquele momento ali, você imagina a tua cabeça nesse tudo. Nossa senhora, tinha tudo pra dar errado. E aí, enfim, aí meu pai foi lá, aí eu peguei, liguei pro meu tio no Rio, falei, tio, que é irmão dele, preciso que alguém me ajude, porque eu tô em São Paulo sozinho, minha mãe internada aqui, minha empresa começando, faculdade lá em Mogi, um irmão que ainda não estava trabalhando, eu tô sozinho nessa história, preciso de um help. E aí meu tio falou, traz ele pro Rio. E aí eu consegui levar meu pai pro Rio, meu pai não entendia nada, por que você tá me levando pro Rio? Eu falei, não, pai, porque lá vai fazer os exames mais rápido, aqui em São Paulo tá um pouco mais burocrático, não era nada disso. E aí quando chegou lá, no INCA, que é meu pai, um cara super inteligente, viu que todo mundo era careca, né? Tá todo mundo careca lá, na Cruz Vermelha, lá no INCA, lá. Ela falou, o que é isso, Anderson? Aí eu tive que falar pra ele o que aconteceu. Aí meu pai pirou a cabeça, morreu de pneumonia. Meu pai fumava muito, inclusive.
Enfim, tudo isso aconteceu em 94. Eu só tinha uma chance na vida. Ou eu olho a minha vida para frente, ou eu olho a minha vida para frente. Lucidez. Eu não vou me colocar como vítima. Porque se você entrar no luto do que já passou, você acabou ali, né? Não vou. Você entra no ciclo de não conseguir superar e já era. Eu vou trazer a base que meus pais me deram, que foi basicamente o seguinte: princípios e valores. Eu não via o mundo para dar errado. A melhor forma de eu homenagear meus pais, a melhor forma de eu me conectar com meus pais, é eles terem paz que eu vou construir a minha vida da forma correta. Então, eu não posso ficar me colocando como vítima. Eu não posso ficar me colocando como coitadinho. Eu preciso fazer a minha vida dar certo. E aí, que é um outro insight importante, o empreendedorismo salvou a minha vida. Isso vale para todo mundo que passa por uma dificuldade na vida. Porque passar por dificuldade, todo mundo vai passar. Qualquer que seja a dificuldade. É difícil você conversar com alguém e alguém fala assim: ah, minha vida é perfeita. E você pensa assim: pô, Anderson, mas já levou uma empresa para a bolsa, tua vida deve ser linda e maravilhosa. Não, cara, todo dia a gente precisa lutar. Só que eu aprendi a fazer coisas de um jeito diferente. Hoje eu estou muito mais maduro para os desafios, para os problemas. Então, uma dica aqui que é importante. Você que tem uma empresa, você que está empreendendo, se você tem uma dificuldade na sua vida, seja uma dificuldade familiar, uma dificuldade qualquer que seja, cai de cabeça no empreendedorismo. Faz a tua empresa dar certo. Porque você não vai ter tempo para sofrer, você não vai ter tempo para ficar pensando em dificuldades, você não vai ficar pensando em coisas ruins, porque você vai fazer a tua empresa dar certo. E o empreendedorismo salvou a minha vida, né? Então isso para mim foi muito importante. E aí montei minha empresa. Essa empresa é muito pequenininha. E aí eu tive uma outra oportunidade bacana. Porque os nossos pais ensinam muitas coisas pra gente. E meu pai falou assim: Anderson, você não é um cara estudioso. Porque, cara, eu nunca estudei em escola particular, minha vida inteira em escola pública. Só ia pra comer merenda e jogar bola. É o que todo mundo fazia, né? Repetia a 7ª série. Por isso que tem até ali, né? Improvável, né? Porque eu venho de tantas adversidades, né? E consegui levar uma empresa para a Bolsa de Valores. Porque meu pai falou uma coisa importante. Ele falou assim: Anderson, não é você ser um cara estudioso, mas você aprender e colocar em prática no dia seguinte. E aí eu falei: cara, eu nunca empreendi, eu nunca fui empresário. Então isso não pode ser da minha cabeça como construir uma empresa. Então eu fui falar com caras muito grandes. O que é ser dono de uma empresa? E aí eu aprendi 2 palavrinhas mágicas. E isso eu quero ajudar muito as pessoas que estão conectadas comigo. Tudo que a gente vai falar daqui para frente vai ser muito nessa direção da lucidez e muito na direção do quê? Como construir valor futuro para sua empresa. Aprenda a construir valor futuro para sua empresa. Então isso eu aprendi. E aprenda a ter cabeça de acionista. Né? Ah, Anderson, mas isso é um mundo tão difícil. Eu falei: não, basta você escutar e executar. Escuta com quem fez a coisa certa e executa. Por que eu tenho que ser o gênio da lâmpada para ficar criando todas as estratégias da minha empresa? Por que eu tenho que ser bom em tudo? Por que não? Deixa eu entender e pegar o atalho aqui e seguir esse atalho. E aí, quando eu aprendi isso, eu falei: legal, como é que é construir valor futuro? Cara, porque hoje, basicamente, ou você... Só tem 3 caminhos quem monta uma empresa. Ou você monta uma empresa e essa empresa vai falir, ou ela deixa de existir quando você não existe mais. Ou você prepara essa empresa para alguém comprar a sua empresa. Não é vender a sua empresa, é alguém comprar. Porque quando alguém compra, a sua empresa é mais valorizada. Ou você perpetua a sua empresa através de uma sucessão familiar. Decide o caminho que você quer. Mas isso tem que ser decidido no primeiro dia que você monta a sua empresa. Porque a maioria das pessoas que montam uma empresa, eles montam uma empresa para pagar a conta no final do mês. Com certeza. Ou para ficar trocando de carro toda hora. Tá tudo certo. Eu não sou dono da razão. Eu não sou dono da vida das pessoas. Mas eu sei que todo mundo está buscando 2 coisas. Que é o quê? Paz e prosperidade. Todo mundo que monta uma empresa não monta para falir, não monta para não dar certo. Busca essas 2 coisas. E aí o que eu fiz nesse processo? Basicamente, primeiro, se eu tenho que ter uma empresa próspera, eu preciso investir na minha empresa.
Isso lá em 94. Isso lá em 94. Então assim, não adianta eu querer ser rico nos primeiros anos da minha empresa e ter uma empresa fundo de quintal. Uma empresa que eu faço fazer tudo errado. Não, eu quero construir uma empresa que ela tenha valor lá na frente. E aí nos primeiros anos da minha empresa, quase 10 anos da minha empresa, eu procurei ter uma vida muito simples. Ou seja, foi entrando dinheiro na minha empresa e eu fui fazendo o quê? Reinvestindo 100% na minha empresa. Porque a minha lógica é o seguinte, você imagina o seguinte, vamos pegar hoje um jovem com 20 anos de idade que monta uma empresa. Se ele pegar dos 20 aos 30 anos e reinvestir tudo na empresa dele, quando eu falo reinvestir, estou falando o seguinte, pessoas, processos, tecnologia, estrutura de marketing, vendas, experiência do cliente, tudo isso tem que investir, porque são pilares que vão sustentar uma empresa. Se você pegar isso durante 10 anos, você vai chegar com 30 anos, você vai ter uma empresa altamente valiosa. E aí, se você entende que você pode viver até os 85 anos, você vai ter 50 anos pela frente para usufruir do que você construiu da sua empresa. Então, não é pegar os 10 primeiros anos e já sair comprando carro, e já sair comprando casa, e já sair comprando um monte de coisa. Não! Investe no maior patrimônio que é a sua empresa. Porque isso, Daniel, é uma falha que as pessoas têm. Elas não entendem que uma empresa é patrimônio. As pessoas entendem que um carro é patrimônio, que uma casa é patrimônio, mas que uma empresa não é patrimônio. E isso está errado. A empresa, ela tem o seu valor. Então, se você aprender a fazer a entender isso, isso vai fazer a diferença. E quando eu aprendi isso, eu fiz o seguinte: roupa, eu vou comprar no Brás. Comida é marmita, amigão. É comida barata. Eu não vou comprar carro. Eu não vou comprar casa. 100% vai ter que ser reinvestido na minha empresa. Ah, hoje eu ganho 5 mil por mês. Agora eu já estou faturando 30 mil. O meu salário é 30? Não, é 5 mil. Agora eu já estou faturando 50 mil por mês. O meu salário é 50? Não, é 5 mil. Eu estou faturando 100 mil. O meu salário é 100 mil? Não, é 5 mil. Porque se eu não tiver essa postura nos primeiros anos da minha empresa, você tem que pensar com cabeça de startup, cara. O que a startup faz? Ela investe, reinveste, investe, reinveste. E lá na frente ela vira o quê? Um unicórnio. Então a gente precisa aprender com os cases de sucesso. E não com quem não deu certo. E não com quem faliu. Com quem pegou o dinheiro e não investiu na empresa. Porque as pessoas tratam suas empresas como uma vaquinha leiteira, que só fica ali distribuindo lucro. Isso está errado. A empresa não é para distribuir lucro todo mês só, e você ficar aumentando a distribuição desse lucro. Mas você tem que deixá-la forte. E como é que você deixa essa empresa forte? Você posiciona a sua empresa. A sua empresa passa a ser uma autoridade. Todo mundo olha para a sua empresa e fala: uau, que empresa! Eu quero trabalhar nessa empresa. A empresa está impactando a sociedade. É uma empresa que o mercado valoriza essa empresa. Porque aí você vai para o segundo estágio, que é o quê? É o posicionamento da sua empresa no mercado. Então, você precisa definir do ponto A para o ponto B onde você quer chegar. E aí eu fui fazendo dessa forma, ao longo da minha vida. Só que sempre a sua empresa foi para resolver as soluções do RH das seguradoras? Desde o começo foi sempre essa ideia? Sempre. Ou depois de um determinado tempo você acabou indo para... Daniel, uma outra vertente? Não, assim. é assim, a gente que é empresário, a gente é muito criativo e toda hora a gente vê 1 milhão de oportunidades. Mas tem uma coisa que é fundamental. Primeiro, faz a tua ideia inicial dar certo. Sim. Faz ela ser grande, faz ela dar certo. Não adianta você pegar o seu negócio e não prosperar o seu negócio. Claro. Então, eu sempre fui muito focado em pensar dessa forma, sabe? E aí, com isso, 30 anos de idade, eu já estava com uma operação bem grande, eu já tinha um escritório super bacana na Avenida Paulista, já era um case de mercado. E aí, quando foi em 98, né, veio um fundo de investimento chamado Gulf, queria montar a maior corretora do Brasil e abrir capital na Bolsa de Valores, né? E aí eu fui aprender muito sobre tudo isso, né? Então eu fui aprender o que é um IPO, fui aprender o que é uma empresa listada na Bolsa. Por quê? Uma empresa, quando está listada na Bolsa, você tem que olhar a valorização das ações. Com certeza. E não você ficar ali querendo tirar dinheiro da empresa, sabe? Só que assim, essa mentalidade já vem de muito tempo, né? Por isso que eu falo, quanto mais rápido você sacar, aprender a ser acionista da sua empresa, isso vai fazer muita diferença na história de todo mundo. E aí... Mas só para perguntar, nessa sacada de você... de 94, né? Que foi quando você abriu a sua empresa, até 98, que você tava com uns 30 anos, mais ou menos.
teve um salto muito grande em 4 anos aí, dos seus R$ 1.000 de capital, quando você abriu, que foi no ano de falecimento dos seus pais, até quando você tava com o escritório na Avenida Paulista. Esses 4 anos assim, tipo, suou a camisa, trabalhou. Daniel, Foi loucura. vou te falar uma coisa. Todo mundo tem que ser vendedor da sua empresa. Claro. E graças a Deus, Deus me colocou numa época que o vendedor era vendedor raiz. Sim. Então, como é que eu vendia? Era valorizado, né? Não, cara, o negócio é o seguinte, eu ia nos escritórios, eu ia numa reunião numa empresa num prédio. Eu ia naquele prédio, naquele escritório, depois eu subia no último andar, descia de escada todos os andares, batia na porta de todos os escritórios, pegava cartãozinho de todo mundo, deixava um panfletinho da minha empresa e já ligava para marcar reunião, dizendo que eu ia lá naquele prédio. Quando pra não, ofertar o seguro, quando não, eu ia para Guarulhos com bica, eu ia naqueles galpões ali daquelas empresas, eu ia numa reunião numa empresa, depois eu pegava a rua e tudo de ônibus, cara, tudo a pé, não tinha carro, não tinha nada. E batia em cada galpão pedindo o contato do RH daquele galpão. Caramba. Aí eu chegava, ligava, marcava a reunião. Então, assim, eu nunca perdi a oportunidade de ser o maior vendedor da minha empresa. Então, eu nunca quis esperar um cliente chegar para mim. Ia sempre atrás, né? Cara, e até hoje, por mais que a gente tenha aí um marketing mais evoluído e inteligências melhores para atrair clientes, mas assim, eu sou vendedor raiz, cara. Moda antiga, né, Moda meu? antiga. Meu negócio, cara, é bater de porta em porta, ir lá, falar. Então, enfim. E aí, quando chegou em 98, veio esse fundo, queria montar uma corretora do Brasil. E ali eu fui fazer pitches com fundos de investimentos, Singapura, Estados Unidos e Europa. E a gente conseguiu em 2010 abrir o capital da empresa na Bolsa de Valores. Foi muito legal porque, cara, foram 34 aquisições, 1.400 colaboradores, participação no conselho, um compliance absurdo, governança, porque uma empresa listada na Bolsa, você tem que ter tudo isso muito, né, muito claro, né? E aí eu fiquei nessa empresa, na minha ex-empresa, até 2017. Foi em 2010 que ela foi listada. Foi 2010, aí eu tinha um contrato que eu tinha que ficar até 2017. Fiquei lá até 2017. Então eu aprendi tudo, né? Então assim, eu saí do zero, literalmente, saí ali da privada do McDonald's e outro dia eu tava tocando sininho. 15 anos depois que eu montei minha empresa, eu tava ali tocando sininho na Bolsa de Valores. E só pra galera que não entende muito entender esse lance, a sua empresa que foi listada na Bolsa de Valores, você vendeu ela, certo? Sim, vendi. Aí a empresa já não é mais minha. Exatamente. Então, depois que você vendeu em 2010, ela foi listada na Bolsa, e aí você teve um contrato em cima dessa venda que até 2017 você tinha que ser tipo um diretor, um conselheiro, eu tinha que estar linkado com a minha ex-empresa. sócio, Exatamente. Só que é o seguinte... coach, né? Alguma coisa da sua empresa, Não, aí né? você vai para conselho, você vai para várias coisas. A questão aqui é o seguinte, a questão é que você tem que ter uma cabeça de valorização da sua empresa. Claro. Então, todas as decisões que você toma, você tem que tomar em prol do crescimento da sua empresa. Por quê? Se a sua empresa cresce, as ações valorizam, né? Então, essa tem que ser a linha de pensamento. Com certeza. Até 2017, minha história de vida foi essa. E de lá para cá, 30% do meu tempo focado em projetos sociais. Já impactei mais de 10 mil jovens em 5 projetos sociais que eu trabalho. Minha meta é chegar em 50% do meu tempo para doar para projetos sociais. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu não quero que as pessoas elas fiquem presas ao retrovisor da vida, mas é olhar o para-brisa. É o quanto que eu posso transformar minha vida olhando para frente. Só que olhar da forma correta, né? Porque a gente sabe que as escolas não falam sobre como empreender da forma correta, Jamais. como construir uma carreira da forma correta, como fazer planejamento da forma correta. Dentro de casa não se fala isso. Então nós precisamos ser o farol na vida dessas pessoas, né? E 70% do meu tempo, eu sou multiempresário, eu tenho vários negócios, mas o meu negócio principal chama Hub 5.0 Group. O que é o Hub 5.0 Group? É uma empresa que ajuda os pequenos e médios empresários a fazerem a gestão da forma correta e, com isso, criar valor futuro. Onde eles podem se conectar com investidores, onde eles podem fazer uma sucessão familiar da forma correta, ou seja, sair do ponto A para o ponto B, né? Então, o grande ponto aqui, a grande sacada, nós precisamos transferir o nosso conhecimento. E por isso que eu já venho fazendo isso há muito tempo, né? Eu sou escritor, eu sou palestrante, né? Eu sou mentor, eu sou conselheiro de empresas médias. Então eu já tenho ajudado as empresas muito nessa direção, sabe? Mas é isso, assim. Até porque, Daniel, a gente só tem uma vida. Cara, a gente nasce e morre, só tem o tempo acaba.
E eu quero poder chegar na minha velhice, olhar para trás e falar assim, Deus, obrigado por ter compartilhado. Obrigado por ter impactado a vida das pessoas. Porque essa é a grande beleza da vida. Com certeza. Sabe? Eu não quero lá no caixão que as pessoas falem assim, olha o patrimônio que esse cara construiu. Meu, dane-se, cara, isso vai virar pó. Agora, o que você deixa na sociedade, o quanto você impacta a vida das pessoas, isso constrói legado. E por quê? Porque eu preciso impactar minha família, eu preciso impactar os meus vizinhos, os meus amigos, a sociedade. Então, como é que eu impacto as pessoas? Transferindo conhecimento. Muito bom, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta também, porque assim, tanto eu quanto você, a gente tá no mesmo barco de empreendedor, e como você mesmo disse, a gente não aprende isso na escola, não aprende em lugar nenhum. E a gente mora num país que você sabe que é muito difícil, o salário é muito baixo, a concorrência para você trabalhar é muito grande, as pessoas não se preparam, é um sofrimento para cá, um sofrimento para lá, e assim, chegar aonde você chegou é muito difícil. Independente de cor, gênero, grau, qualquer coisa, do zero até onde você chegou é muito difícil e a gente sabe que, infelizmente, vai ser poucas pessoas que vão ter essa oportunidade. Gostaria que fosse mais, acredito que você também, por isso que você tem esse trabalho de impactar a vida das pessoas, trabalho social e tal, mas assim, você sair do zero e chegar nesse nível de empresa, de empreendedor, de empresário, vai ser poucas pessoas que vão chegar. E eu gostaria que você desse uma dica humanizada. O que é uma dica humanizada? Legal. O que você consegue falar, cara, pro cobrador de ônibus, pro cara que é Uber, pro cara que é entregador do iFood, o cara que é vendedor no shopping, estoquista da Centauro, vendedor da Casa Bahia. Hoje, eu acho que muita gente tem o sonho de mudar de vida. E assim como a minha vida mudou através do empreendedorismo e a sua também, essa galera que tá no chãozão tem esse sonho de mudar de vida. O que você tem pra dizer pra essa galera, que é a galera tradicional, velho? A galera que sofre, pega 3, 4 ônibus lotados, Estação da Luz, 6 horas da tarde, 1 milhão de pessoas. O que você pode dizer pra essa galera em cima do que você viveu, que você construiu nesses mais de 50 anos que você tem, que eles consigam entender e possam aplicar no dia a dia deles, assim? Primeiro que eu passei por tudo, né? Claro, exatamente. Por isso que você tem a bagagem de poder dar uma dica, porque você viveu todas as etapas, né? Eu sei em cada momento da minha vida o quanto foi difícil superar muitas coisas. Exatamente. Tá? Depois dos 50, a gente está mais maduro para olhar a vida de uma outra forma. É claro que se você falar assim, Anderson, você com 18 anos, você tinha essa cabeça nem ferrando. De jeito nenhum. Com 20, nem ferrando, entendeu, cara? Isso aí tudo é botar a barriga no balcão, tomar muita porrada da vida, aprender pra cacete e depois você vai olhando... Opa, peraí, deixa eu tomar a minha tacinha de vinho aqui e agora deixa eu fazer uma retrospectiva das coisas. O que foi bom, o que foi ruim. É mais ou menos assim. E essa é uma grande dica que eu dou para as pessoas que estão começando, né? Eu já fui lá na frente e vi o resultado. Quando eu tinha lá no começo da minha vida, eu não tinha como prever resultado. Eu não tinha como prever resultado. Hoje eu tenho, porque eu já fiz esse exercício. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é o seguinte, tá? E desse aprendizado. Primeiro, eu acho que você tem que definir o tamanho da sua ambição. Porque não necessariamente você ser um empresário que listou uma empresa na bolsa, que você é melhor ou pior do que alguém. Não, essa foi minha trajetória de vida. Eu acho que cada um tem que escolher a sua trajetória de vida. Então, você definir o tamanho da sua ambição, ela é muito importante. É você com você mesmo, não é com ninguém. Não é com ninguém, é você. Você olhar no espelho, você buscar dentro de você e falar o seguinte, qual é o tamanho da minha ambição? E por que eu te falo isso? No meu caso, eu sempre fui um cara muito ambicioso. Ambicioso no sentido de construção, não tô falando de grana, não, de construir coisas legais. É ambição diferente de ganância, né? Só pra galera se ligar. Exatamente. Não era ganancioso, era ambicioso. Cara, eu sempre achei que assim, cada dia pra mim que Deus tá me dando, eu tenho que dar o meu melhor. Porque o maior presente de Deus é o dia que a gente tá aqui hoje, acordado, respirando, com saúde, eu tinha que dar o meu melhor pra Deus. Agradecendo a Deus por Ele estar me dando esse dia. Então, quando você define o tamanho da sua ambição, ou você tem uma ambição grande, quer uma recompensa grande e vai fazer um esforço grande. Ponto. Sacrifício. Isso aqui é o perfil de pessoas. Tem um outro perfil de pessoas que, basicamente, a ambição é pequena, o prêmio a se conquistar é pequeno e o sacrifício é pequeno. Porque
a diferença da conquista, ela tá na tua dedicação de sacrifício. Lembra que eu fiquei durante quase 10 anos ganhando dinheiro, construindo uma empresa bem-sucedida, só que com uma vida simples? Com certeza. Porque esse tinha que ser o meu sacrifício naquele momento da minha vida. Porque eu falei, cara, depois dos 30, aí, amigão, eu vou usufruir do que eu quero. Então, primeiro passo, defina o tamanho da sua ambição, defina que a gente nasce e morre, só tem o tempo, e defina a história que você quer construir para sua vida. Porque não volta. Essa história não volta. O que você não pode ter, quando você chegar com 70 anos de idade, 75, olhar para trás e falar assim, se eu pudesse, eu teria feito tudo diferente na minha vida. Esquece, isso já foi. A sua história já foi. Não tem como voltar Não tem atrás. como voltar. Então, primeiro, faça essa avaliação do tamanho da sua ambição, tá? 2, trabalhe os pilares da sua vida. Espiritualidade, seja do bem e faça o bem. Fundamental, não discuto religião, eu sou católico, mas para mim são as suas atitudes. Mas você ficar falando um monte de coisa da Bíblia, amigão, vai lá e faz acontecer. Você está sendo uma pessoa do bem? Você está ajudando pessoas? Você está melhorando a vida das pessoas? Atitude é mais importante. 2, cuide da sua saúde física. Um médico de confiança, faz uma bateria de exames uma vez por ano, alimentação saudável, exercício, dorme bem. E por que tudo isso tem a ver? Porque para você construir uma vida próspera, uma empresa próspera, uma carreira próspera, você precisa desses pilares. A saúde física precisa estar bacana, saúde emocional. Cara, vai conviver com gente do bem, vai conviver com pessoas que têm uma energia boa, que falam de coisas produtivas. Não estou falando para ostentar, para esbanjar dinheiro, não. Pessoas de nível, que sabe ter uma conversa boa, que sabe ter uma conversa construtiva. Não fica absorvendo conteúdo de coisas ruins. Para de ficar na internet perdendo tempo olhando a vida das pessoas que não contribuem nada para você. Para de ficar vendo tragédia. Para de ficar vendo essas coisas. Porque isso tudo está enchendo a tua mente. Isso tudo está aumentando a depressão da sua vida. É desnecessário. Então, se você canalizar a parte emocional com coisas boas, com coisas produtivas, você está se elevando, o teu nível está se elevando. E quando você melhora isso, tudo acontece. Planejamento financeiro, você tem que dividir o dinheiro em 4 partes. O mínimo para sobreviver, o máximo para investir em conhecimento e no seu negócio. Depois, um dinheiro guardado para sua velhice, né, em cima disso, e realiza os sonhos. E aí constrói uma carreira bacana. Como que você constrói uma carreira bacana? Cara, entrega resultado. Seja um cara bom de clima, sabe? Seja um líder admirado. Vai montar empresa, aprende a criar valor futuro. Aprendeu a criar valor futuro? Cria uma visão de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Define metas, objetivos, investimentos. Isso é factível para todo mundo. Mas, Anderson, como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo? Um tijolo por vez. Melhora a sua saúde emocional, melhora a sua saúde física, melhora a sua carreira, melhora o seu negócio, melhora o seu planejamento financeiro. Um tijolinho por vez. O que é importante, Daniel, todo mundo precisa enxergar a casa que quer. Você não vai entrar numa casa pronta. Você tem que construir a casa. Mas você tem que enxergar qual é a casa que você quer para a sua vida. Se você quer uma casa bacana, o que te impede? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu venho de uma periferia. Ah, o meu pai era isso, a minha mãe era aquilo. Eu não venho de uma família com dinheiro. Dane-se, cara. Você tem condições de construir a sua história. Então, para de ficar se colocando como vítima. Para de ficar se colocando como coitadinho. Para de ficar vivendo de Bolsa Família. Entendeu? Para com essa história. Porra, cara, você é capaz de tudo. Você pode chegar onde você quiser. Só olha o momento que você está na sua vida. Ah, eu tenho um momento que eu ainda mentalmente eu não estou tão evoluído. Cara, vai estudar. Por isso que eu falo. Mas isso requer o quê? Sacrifício. O grande ponto aqui de uma pessoa bem-sucedida, com uma vida próspera, é que essa pessoa está disposta a fazer sacrifício. E trabalhar e fazer os pilares da forma correta. E a maioria das pessoas que não evolui por esse caminho da prosperidade, que não querem fazer o sacrifício da forma certa. Não estou falando que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas não são esforçadas, que elas não estão dando ali o seu sangue. Eu estou falando para mentalmente ter lucidez. Grava essa palavra, porque essa palavra é a palavra que mais eu vou falar para as pessoas. Porque a lucidez, ela tem que abrir 2 situações na tua vida.
Na hora que você tem que tomar uma decisão, eu não vou estudar. Tá bom. Abre 2 janelas. Uma janela que a tua vida futura vai ser muito ruim. Sem estudar? Sem estudar. Por quê? Porque você não vai ter mentalmente condições de tomar as decisões corretas. Ou você vai ter uma vida extremamente difícil, precária, e chegando na velhice com muito mais dificuldade, que é uma fase da vida dificílima, porque você vai chegar muito mais debilitado, e aí você vai ter que ficar dependendo de rifa, bingo, amigos tendo que te socorrer para comprar remédio. Aí você fala, caraca, meu, isso é minha vida? Isso é minha história de vida? Não! E por quê? Porque eu não quis fazer a porcaria do sacrifício. Porque o cara fala assim, mas estudar eu não tenho dinheiro. Cara, dane-se, vai vender água na rua. Mas se alguém passar aqui e ver eu vendendo água na rua, é uma vergonha. Cara, você não deve satisfação pra ninguém. Exatamente. Eu nunca tive, assim, eu sempre fui muito cobrado. Pô, mas você já é empresário, por que você não tem carro de luxo? Por que você não mora não sei aonde? Eu falo, amigão, eu tô fechado com o meu propósito de vida. Essa fase agora é o seguinte, eu preciso fazer uma empresa forte. Eu tô cagando e andando se os caras estão se preocupando se eu tenho carro, se eu não tenho. Eu tenho que ter uma empresa forte. Depois, eu vou ter o carro que eu quero, eu vou morar onde eu quero. Hoje eu já conheço quase 50 países. Mas por quê? Tem que ser depois. Não dá pra ser no começo da tua vida. O sacrifício vem primeiro. Então a dica que eu dou pra essas pessoas é, cara, defina o tamanho da sua ambição e faça corretamente a gestão das emoções, porque você vai tomar decisões corretas. E aí você vai colocar um tijolo por vez e vai construir a casa que quiser. E aí você vai fazer o quê? A vida vale a pena. Boa. E aí, o que vocês acharam? Você acha que a galera vai gostar desse papo aí? Pô, cara, O que você achou, Eric? Fala pra gente. Sensacional. Pra quem não sabe, o Eric, ele é o Lombardi aqui do canal do Anderson Ferreira, é o cara que comanda as câmeras. É fera demais, o Eric é fera demais. Né? Muito bom. Define a tua trajetória. Só lembrando, a gente só tem uma vida, a gente só tem o tempo, e o tempo acaba. E cada dia que passa é um dia menos da nossa vida. Então, faça a vida valer a pena. Boa. E aí, Eric, o que você achou dessa aula de empreendedorismo? Incrível, conteúdo riquíssimo. Bom, né? Dá pra você aplicar no seu dia a dia ou não? Aqui no estúdio, pro pessoal? Anderson, eu vou te agradecer de novo pela oportunidade de vir bater esse papo, porque toda vez que a gente conversa, pra mim é uma aula. Você tem a idade do meu pai e você sabe o quanto que eu respeito e o quanto que eu gosto de aprender, porque eu também sou empreendedor, tô começando agora. Do mesmo jeito que você falou pra gente que você também teve um começo. Então, assim, eu agradeço de você ter me convidado pra esse episódio piloto aqui no seu canal. Foi uma aula. Com certeza eu vou aplicar isso muito. E eu acho que a galera que tá assistindo também vai gostar, porque você conseguiu passar para as pessoas aqui de um jeito um pouco mais humanizado. Porque hoje em dia a gente sabe que a gente tem muito guru de internet, muito coach, muito isso, muito aquilo. Só que a galera não fala exatamente o que o pessoal precisa ouvir. Então, essa sua história de vida, cara, parabéns, porque tinha tudo pra dar errado, falando português bem claro. Você sabe disso, tinha tudo pra dar merda. Sim. E mesmo assim você conseguiu perseverar, conseguiu seguir. E eu agradeço a oportunidade de estar logo no primeiro episódio do seu canal aqui, tendo essa aula. E, cara, valeu mesmo. Foi uma grande honra pra mim. Eu vou acompanhar. Fala pra galera aí que dia que vai ser os vídeos. Vai ser a quarta-feira às 8, você tinha comentado, né? Toda quarta-feira, 8 horas. E o meu compromisso, Daniel, é trazer tudo de forma muito simples. Não é fácil, Sim. mas de forma simples. Para aquelas pessoas que querem trabalhar o quê? Paz e prosperidade. Então, se você quer ter prosperidade na vida pessoal, profissional e financeira, é isso que as pessoas vão aprender aqui no meu canal. Então Boa. É dessa forma. Então eu vou trazer muita gente bacana e gente com histórias reais, de resultados reais, de mundos reais. E por quê? Porque as pessoas precisam ter conteúdo que elas colocam em prática no dia seguinte. Com certeza. Então isso tem que ser a nossa entrega, é a nossa promessa aqui no canal, tá bom? Boa. Valeu. Valeu pela oportunidade aí. Valeu, gente. Valeu. Toda quarta, 8 horas.